Olá pessoal, tudo bem? E hoje nós vamos tratar de um tema também de suma importância, né, para você engenheiro, para você arquiteto, que é justamente sobre avaliações de imóveis. Muita gente tem curiosidade, quer começar a mexer nessa área e realmente é uma área promissora, né, e que esconde várias oportunidades que infelizmente, né, muitas das vezes os profissionais não se atentam para elas. Meu nome é João Moreira, eu sou engenheiro civil. E aqui neste canal, né, eu te ajudo a ter um faturamento superior a R$7.000 por mês sem depender de projetos, inclusive para atuar em uma área como essa, né, de avaliações de imóveis, que é o nosso tema. E eu até coloquei um tema muito específico hoje, que é avaliação de imóveis para fins judiciais e também para bancos, avaliações de imóveis para bancos, né? E aí, olha só, para ter essa introdução e a gente ter essa visão correta sobre essa técnica, né, de avaliação de imóveis, é o seguinte. Primeira coisa, a gente entender que existe o custo de produção. Então, vamos diferenciar algumas coisas. A primeira delas, nós temos que entender quando estamos falando sobre custo de construção, custo de produção de uma obra. Então, imagine, quando nós temos ali materiais, insumos, equipamentos, não sei, despesas administrativas, taxas, impostos, né? E logicamente o lucro do construtor. O que nós estamos falando? Nós estamos falando de custo de produção. E neste momento, né? Eu posso dizer que seria um custo direto ali da obra. E aí vocês já estão imaginando, na sequência lógica, o que um empreendedor, né? A pessoa acabou de arcar com os custos ali da construção, o que ele vai fazer? Ele vai começar a anunciar o preço de venda. Então veja, de custo, nós já estamos tratando de preço. Essas palavras-chave são muito importantes para a gente entender esse contexto, né, de avaliações de imóveis. Primeiro o custo, depois o preço. E aí um empreendedor anunciando um preço, o que ele está fazendo? Ele está simplesmente fazendo todo aquele marketing, né, todo aquele aparato necessário para que ele possa vender, anunciar o imóvel, ou seja, o valor que ele está desejando por aquele imóvel seria o preço. Então a gente pode definir o preço como o que está sendo anunciado para venda, né? Ou seja, é a quantia desejada por aquele bem. E aí vem uma situação importante. Veja só, que quando a gente está falando então de preço, tem algumas variáveis que a gente acaba não conseguindo controlar. Por quê? Ali no preço pode estar embutido um sentimento das pessoas em relação àquele imóvel, pode estar embutido ali a habilidade do corretor de fazer a venda, não é? E aí a gente pode também pensar que alguns investidores, não é? Algumas pessoas investidoras, elas conseguem também ter uma visão de desenvolvimento daquela malha urbana. Então ele sabe da valorização que o mercado vai ter, o mercado imobiliário vai ter. Então ele já está trabalhando com a questão de valor futuro. Então veja só que a questão do preço, né, já nos remete a um pensamento assim, pô, se eu tenho, né? Se eu tenho o preço, não necessariamente o imóvel vai ser vendido por aquilo que está sendo ofertado. Várias vezes acontece isso, né? São vários imóveis sendo ofertados, mas de fato a venda, a efetivação da venda nem sempre corresponde ao que está ali sendo anunciado. E aí é que vem essa terceira etapa muito importante para nós termos um entendimento desse contexto, né, importante aí de avaliação de imóveis, que é justamente o valor de mercado. Então nós temos o custo, nós temos o preço e de fato o valor do mercado que aquele imóvel vai ter. Agora aí que vem a grande habilidade, né, e competência dos profissionais, dos arquitetos e engenheiros, que através de técnicas, através de modelos matemáticos, cálculos, eles conseguem estimar o valor de mercado desse bem, né, desse imóvel. E aí a gente pensa, pô, mas qual que é a diferença então desses profissionais poderem fazer essa avaliação de imóveis em relação ao preço, né, que foi anunciado? É o seguinte:
é que na avaliação de imóveis nós precisamos ser objetivos, técnicos e principalmente imparciais, né, nesse trabalho. E além disso, a gente precisa levantar as características do imóvel, né, as características físicas, por exemplo, o número de quartos, né, suítes, se existe vista panorâmica do imóvel, se não existe varanda, enfim. Por quê? O que nós profissionais conseguimos fazer? Transformar estas variáveis, ou seja, essas características do imóvel, localização, vista panorâmica, número de quartos, em variáveis numéricas. E essas variáveis, através de um tratamento, né, até um tratamento estatístico de cálculo, nós conseguimos finalmente avaliar o imóvel de forma objetiva com uma técnica amparados por normas, né? E o mais importante disso tudo, de forma imparcial, ou seja, o avaliador, ele não pode ter nenhum interesse ali naquilo que está sendo avaliado, né? Bom, e neste momento a gente pode destacar um ponto importante. É muito diferente, né, eu ter uma avaliação do imóvel simplesmente por metro quadrado. Quantos profissionais eu já vi, né, aplicando o metro quadrado daquele imóvel, o metro quadrado construído daquele imóvel, e multiplicando, né, pelo custo por metro quadrado de construção. Isso se torna, né, uma avaliação equivocada do imóvel. Bom, e aí a gente já pode imaginar um conceito importante que não basta, e eu já vi isso acontecer muito em alguns, né, pareceres aí de avaliação de imóveis, em que o profissional mapeia de forma razoável qual é o custo por metro quadrado, ou o valor por metro quadrado, aliás, em uma determinada malha urbana, multiplica aquele valor de metro quadrado pela edificação que ele está analisando. E isso dá um resultado equivocado, né, da avaliação do imóvel. Porque veja bem, nós temos várias variáveis que precisam ser consideradas no imóvel de forma ímpar, né? Uma vista panorâmica, uma localização, isso tudo influencia no valor do imóvel. Agora vocês também podem perceber, né, que outro ponto importante é o processo de avaliação de imóveis é muito diferente de simplesmente um parecer. Geralmente, alguns corretores, né, eles emitem pareceres sobre o valor de mercado de um determinado imóvel. E nada de errado com isso, né? Eles fazem esses pareceres com base no conhecimento técnico, né, no conhecimento de mercado, de valores de mercado ali. Só que esse parecer não se confunde com o laudo técnico de avaliação. Porque, veja bem, como nós discutimos, existe uma técnica por trás do processo de avaliação de imóveis que é amparada por uma norma, né? Uma norma técnica. E essa norma é NBR 14.653 e quem utiliza para fazer, né, a avaliação de imóveis através dessa norma são os engenheiros e os arquitetos. E aí vocês já podem imaginar então esse leque, né, essa oportunidade que nós, né, podemos atuar. Por quê? Nós temos uma norma a ser seguida para o processo de avaliações de imóveis e a gente vai inclusive discutir alguns pontos aí de oportunidades em relação a isso. Então veja bem, só para resumir, o custo, né, custo de produção da obra, o preço é aquilo que está sendo anunciado e o valor é aquilo que foi realmente estimado, né, por um processo lógico e objetivo ali para se extrair o valor de mercado, né, do imóvel. Então veja bem, né, quem utiliza essa metodologia, claro, todo o conhecimento do mercado imobiliário pelos corretores é muito importante para nós, né? Por quê? Porque eles possuem dados, eles possuem informações, ofertas, né? O que foi realmente ofertado, o que foi vendido, né? Isso acaba gerando uma certa inteligência. Então essa parceria, essa multidisciplinaridade, né, ali com o corretor também é muito importante para a gente poder desenvolver essas avaliações, porque afinal de contas, né, o que a gente procura é mapear o que foi feito de venda, mas se realmente houve um tratamento específico para aqueles imóveis, né? Isso que é o principal aqui. E muitas das vezes que o corretor consegue ali acompanhar todo um processo de venda,
a gente consegue ver o comportamento do mercado, como que está funcionando, né? E aí, vamos lá pensando agora numa série de benefícios em relação a isso. Veja bem, bom, e aqui a gente já pode pensar em alguns benefícios ímpares, né? Alguns benefícios muito importantes para nós, que vai nos dar essa possibilidade, né, de ter um leque de trabalho maior e, claro, atingir um bom faturamento. E o primeiro deles, o primeiro benefício que eu listei aqui é o seguinte, né? Inclusive, vários alunos meus já conseguiram aqui esse resultado contribuindo para os setores de tributação, para os setores de planejamento de algumas prefeituras. Porque, olha só, algumas prefeituras, elas têm ali uma planta genérica de valores. E essa planta genérica de valores é exatamente para conseguir determinar alguns tributos, né? Inclusive, essas áreas são muito ligadas na questão de prefeitura aos setores de tributação. E o que acontece? Ali eles precisam ter um valor base da propriedade para calcular IPTU, para, por exemplo, expedir certidões de avaliações de imóveis. E veja que essa área é extremamente técnica, né, da engenharia, da arquitetura, e o profissional ele está ali para quê? Para acompanhar esse processo, se de fato aquela avaliação base da prefeitura em relação às propriedades tem uma certa coerência, né? E aí esse é o primeiro benefício, né, que eu listei aqui. E claro, tudo isso vai ter que ser feito com embasamento técnico. O corpo, infelizmente, muitas prefeituras não possuem essa ligação de profissionais, principalmente com os engenheiros e arquitetos, para analisar, né, essa questão aí dos valores base dos imóveis, e acaba sendo de extrema importância também, porque afinal de contas, com essas declarações, né, expedindo essas certidões, na verdade, de avaliações de imóveis, é que se determina o valor do ITBI, né, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. E aí veja a importância disso. Se há uma taxa que geralmente é em torno de 2% do valor do imóvel, varia de cada região, mas se é 2% em relação ao valor de um bem, né, de uma propriedade de grande valor, é um valor significativo ali de taxa, né, de imposto que a pessoa tem que pagar. Então, uma análise feita por um profissional que entende do valor de mercado para se criar esse valor básico é de suma importância. Então, aí uma área, né, um benefício, inclusive, para alguns profissionais atuarem, inclusive com empresas de consultoria, né, para avaliar imóveis, né, para esses valores básicos aí em relação aos municípios. Muito bem, aí tem gente que vai falar assim também, mas transformar essas variáveis, né, essas características do imóvel, transformar isso em valores numéricos, né, tudo bem que tem oportunidade de trabalhar em prefeitura e outras áreas que eu vou listar aqui também. Aí a pessoa fala assim, pô, mas isso é muito complicado. Gente, duas notícias boas, né, em relação a isso, eu gosto até de falar, que são notícias boas porque, primeiro, é um diferencial no mercado. Só vocês podem agir desta forma aplicando a metodologia, porque vocês têm atribuições técnicas para isso. Ou seja, um engenheiro e arquiteto tem condições ali, né, de fazer essa avaliação mediante uma norma. Não é? Isso é uma norma técnica, é o grande benefício. E outra que, claro, nós conseguimos utilizar softwares para desenvolver essas avaliações, nos ajudando. Claro, nós não somos operadores de programa. Isso é errado, né? Você ser um operador de software. Não, se você tiver as informações corretas, toda uma análise técnica e lançar as informações ali no software, esse processo matemático o software faz. E você consegue extrair resultados que vai, né, te possibilitar comparar com a norma rapidamente e aí você ter bons resultados. Então essa ideia de que, não, isso é complicado, eu vou mexer com a estatística e eu vou mexer ali com variáveis numéricas, isso é tranquilo, claro. Fazer à mão é até inviável, né? Você não consegue resultados precisos e a gente precisa disso na avaliação de imóveis. Aí o que vai acontecer? Você vai utilizar o software sem ser um lançador de informações apenas no software, mas você vai extrair ali, né, de forma técnica, mapeando tudo
né, todas as informações que você lançou ali no software e vendo o resultado que ele está trazendo, se realmente aquilo condiz com a realidade, né? Isso é muito importante dizer. E aí, pessoal, eu não poderia deixar de falar também que é muito importante no contexto da avaliação de imóveis, e é justamente ter a possibilidade de usar toda essa técnica, né, para processos judiciais, né? Então, ó, vamos pensar, onde que existe um processo judicial, um litígio, onde nós não vamos ter que avaliar alguma coisa, né? Hoje, infelizmente, cada litígio, cada discussão ali tem que se avaliar alguma coisa, né? O magistrado, o juiz, ele pode pedir para você avaliar uma casa, avaliar um apartamento, né? Avaliar uma sala comercial. Por quê? Ele precisa de informações técnicas, ele sendo juiz, mas ele é leigo nessa área. Ele precisa de informações técnicas e precisa de uma pessoa que seja imparcial na avaliação, que não haja, né, especulações imobiliárias, ou seja, o profissional ele não pode ter interesse naquilo que está sendo avaliado, porque isso tudo vai fornecer para ele informações técnicas precisas que condiz com a realidade. Para quê? Para que ele possa tomar decisões. Veja a responsabilidade disso, né? Veja o potencial disso também. Veja o quanto que vocês podem contribuir significativamente para a vida das pessoas, se for pensar dessa forma. Porque, afinal de contas, você está desenvolvendo um trabalho ímpar, usando técnicas, né? Todo o aparato aí de técnicas baseado em norma, e ainda vai colocar, né, uma informação para o judiciário, para o magistrado tomar decisões, né? E aí que vem essa grande diferença também de uma avaliação expedida por alguém que está, né, com interesse ali no imóvel de fazer uma venda, e de uma pessoa que realmente está sendo contratada ali só para avaliar o imóvel, ou seja, ele precisa ser imparcial, né? Como exemplo no judiciário aí também. Eu vou até contar uma história para vocês. Uma amiga profissional, ela, né, inclusive foi nomeada por um juiz para fazer uma perícia, e veja bem que aqui a gente pode até perceber que nem sempre, né, nós vamos estar presos aí nesse processo de avaliação de imóveis só em casas, apartamentos, lotes urbanos, não. Uma amiga profissional, ela foi nomeada por um magistrado, né, para fazer uma perícia em um local onde existiam várias benfeitorias, várias casas, vários chalés, não é? E o que aconteceu nesse imóvel? Não era simplesmente avaliar o imóvel. Uma concessionária passou uma rede de transmissão de alta tensão nesse imóvel. E o que criou-se, né, nesse processo judicial aí? Uma área de servidão, onde, né, a linha de transmissão passava ali de alta tensão, criou essa área de servidão, e a pessoa proprietária dessa área privada, né, dessa propriedade privada, ela tem que ser indenizada, né, por essa servidão administrativa. Aí vem a pergunta: qual que é o valor a ser pago para essa pessoa, né, devido a essa servidão administrativa que foi criada pela necessidade, né, de passar essa linha de transmissão sobre essa propriedade? Aí é que vem, né, o perito vai lá, inclusive para fazer uma análise das condições, das características do imóvel e suas benfeitorias, mas para fazer esta avaliação, né, de forma ali imparcial, lógico, e para determinar quanto deve ser esta indenização. Inclusive, no caso dela, está com um desafio muito grande, né, porque lá, além de benfeitorias não reprodutivas, casas, chalé, etc., lá nessa área ainda tem algumas plantações de café e mogno africano, né, que aumenta o valor significativo ali da propriedade. Parece que essa linha de transmissão passou sobre essas benfeitorias, né? Então veja só essa importância, né, que ela vai ter que desenvolver, e lógico, ainda de forma multidisciplinar, porque afinal de contas, quem avalia ali benfeitorias não reprodutivas, pé de café, mogno e etc., são os nossos parceiros, né? O engenheiro agrônomo faz esse trabalho muito bem, faz toda uma técnica para avaliar essas benfeitorias reprodutivas, né? E aí nos ajuda a concretizar ali o laudo. Então veja ainda essa oportunidade de ter, né, essa parceria aí com outros profissionais.
Aí muita gente vai falar assim, mas tenho que aprender outras técnicas para um caso desses, né? Eu consigo avaliar aqui só um lote, uma casa, um apartamento, eu vou ter que ter um conhecimento, um mega conhecimento para poder fazer uma avaliação dessa com a área de servidão, chalé e outras coisas? Não, a resposta é não. Por quê? Você, claro, tem as especificidades desse tipo de avaliação, mas o que você vai precisar seguir é a mesma norma. A NBR 14.653, o princípio, né, de metodologia continua sendo da nossa norma, porém você vai avaliar com essa especificidade, né, no caso que ela vai fazer aqui de uma área de servidão. Então veja bem o benefício disso. Você não tem toda vez que surgir uma avaliação em, em contextos diferentes, você vai precisar aprender tudo de novo ou ter que amarrar um conceito enorme. Não, você vai continuar com a sua habilidade ali dentro da norma e vai direcionar a sua avaliação para esse caso específico, né? Aqui, então, se destaca um ponto importante. É difícil a gente falar de perícia sem falar de avaliação de imóveis, né? Caso você saiba tudo ali sobre perícias, como é petição, como fazer um laudo, né? Toda aquela questão de fórum, onde se cadastrar, tudo bem, né? Essa parte é importante. Mas quando você tiver um caso que você foi nomeado, intimado aí pelo magistrado para fazer uma perícia e porventura lá tiver que avaliar algum bem, algum imóvel, você vai ter que lançar mão dessas técnicas, né, de engenharia aí da NBR 14.653 e talvez, né, você não vai conseguir, vai ter que começar a correr atrás. E aí fica essa dica, né, você que já atua nas áreas de perícia, né, faça essa ligação de avaliação de imóveis porque é de suma importância. Afinal de contas, qual litígio hoje, né, que não faz uma avaliação de imóveis? E veja a proximidade dessas duas áreas, da perícia e de avaliação, sendo que hoje em dia toda discussão, né, acaba envolvendo algum processo de avaliação dessas propriedades, né, desses bens e propriedades aí. E outra área de suma importância, não podia deixar de mencionar, que é você ter a oportunidade, né, de participar de alguns editais de bancos. Banco do Brasil, Caixa, né, e outros bancos sempre abrem alguns editais destinados a profissionais da área de engenharia, de arquitetura, para fins de avaliações de imóveis, né? Pessoa física ou empresas de engenharia e arquitetura que são, né, que tem atribuições para avaliações de imóveis. Por que os bancos fazem isso? Na verdade, pensa só, existe uma norma, né, de avaliações de imóveis, a NBR 14.653, e ali existe uma metodologia e os bancos eles precisam de informações, inclusive imparciais, ou seja, de quem está avaliando ali, não tem que ter interesse nenhum, nem sobre a venda, nem sobre a compra daquele imóvel. E ele, né, o banco nesse caso, vai precisar de informações técnicas de acordo com a norma para ver qual é o valor do mercado daquele imóvel a ser financiado. Porque veja bem, muitas pessoas, né, vai lá, faz o financiamento imobiliário e o banco precisa saber qual de fato é o valor de mercado daquele imóvel. Inclusive para os bancos analisarem se a condição econômica, financeira daquela pessoa condiz com o que está sendo proposto para o financiamento ali da compra, né? E essa parte de financiamento imobiliário é enorme, né? Esses editais, eles são propícios para isso, porque cada financiamento é necessário ali ter uma base de qual é de fato o valor de mercado daquele imóvel. E quem faz isso? Quem faz isso são os profissionais, engenheiros e arquitetos que têm habilidade e competência, né, para aplicar a NBR, que tem a habilidade e competência para aplicar a metodologia da NBR 14.653, né? E veja que nós não estamos falando só de casas, né? Apartamentos também pode ter financiamento imobiliário aí para lojas, galpões, salas comerciais, né? Tudo isso entra aí nesse rol para avaliações, né, pessoal? Agora, um jeito errado de começar nessa área, que eu acho que é muito importante destacar também, é o pessoal usar o maldito laudo pronto, ou então o modelo de laudo. Eu consegui baixar um monte de modelo de laudo. Pessoal, pelo amor de Deus,
não começa do jeito errado, não é? Porque nem no processo de perícia, eu acho que nenhuma outra área, um caso não vai ser igual ao outro, né? Sempre existe essa especificidade. Se você ficar refém de laudos prontos, modelos de laudos, você pode correr o risco de cometer o equívoco de não mapear o que é específico ali do caso que você precisa avaliar, né? Fazer um laudo de avaliação. E aí você usa uma técnica que não condiz com aquela realidade. E o que vai acontecer? O seu resultado vai ser errado, o seu laudo pode ser impugnado ou não aceito por um banco, né? Enfim, você já começa ali com um enorme prejuízo profissional, né? Você vai se desvalorizar profissionalmente. Isso pode começar aí com a dor de cabeça para você, né? Porque nós precisamos usar as técnicas de acordo com a realidade do imóvel. Cada caso vai ser um caso, né? Então isso é um ponto muito importante a destacar, que é não começar aí, né, querer usar os laudos prontos, porque isso não existe, né? E outro ponto que eu gosto de destacar muito é: não manipule resultado de avaliações de imóveis. Eu acho que eu já até contei um caso para vocês de um amigo, né, que foi contratado aí por um casal, e eles estavam, infelizmente, em um processo de separação, e uma das partes exigiu desse meu amigo profissional que ele colocasse o valor do imóvel para baixo, ou seja, manipulando o resultado, né? E aí, quando foi apresentado esse resultado dele, da avaliação, para outra parte, a outra parte simplesmente falou assim: então eu vou comprar a sua parte, eu não vou mais vender a minha. Então veja que aí, né, ao invés de solucionar um problema, dar celeridade no processo, né, ainda mais nesses momentos complicados, delicados, acabou gerando um outro problema, porque aí teve que se contratar um outro profissional para fazer uma avaliação de fato real de qual é o valor de mercado daquele imóvel. Então veja só, infelizmente, né, esse processo foi um caso real, e acabou virando mais um documento, né? Um documento de gaveta. E claro, o prestígio zero ali, né, para o nosso colega profissional, porque ele foi, né, manipular resultados simplesmente porque o cliente pediu. E isso, pessoal, vocês têm que tomar cuidado, porque, né, manipular o resultado da avaliação de imóveis, aquele documento vai girar no meio judiciário, né, em outros no meio judiciário, ele vai correr na mão de outros profissionais. E aí, o que vai acontecer? Alguma informação técnica vai ser direcionada para aquela pessoa falando: esse laudo tá furado, né? Essa avaliação, isso não existe, isso aqui não condiz com o mercado. E aí vocês já, né, uma outra forma de começar errado. Então, por favor, não manipule resultados, né, de avaliações de imóveis. Então, olha só, toma cuidado, né, com esse descrédito imenso que pode ser gerado se você manipular resultados, né, de avaliações de imóveis. Tranquilo, pessoal? Então, esse foi o nosso assunto de hoje. Se tiver algum assunto correlacionado ou mais específico dentro dessa área de avaliações de imóveis, por favor, deixem nos comentários. Vai ser um prazer produzir novos vídeos e eu responder a pergunta de vocês, tá bom? Forte abraço e até a próxima aula aí.